Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo à Casa dos Improváveis. Na última quarta-feira, nós conversamos um pouco por que Deus escolhe pessoas improváveis, como nasceu a Casa dos Improváveis. Então, eu expliquei um pouco para vocês como isso aconteceu. Se você perdeu esse vídeo, volta no vídeo anterior aqui no nosso canal do YouTube para você entender como tudo isso começou. E eu soltei um spoiler para vocês quem era o próximo provável que nós iríamos estudar. E se você ficou atento às dicas, você sabe muito bem de quem eu estava falando. Hoje nós vamos falar sobre o caçula, Davi. Mas antes de falarmos de Davi, a gente precisa entender o contexto de Davi, a essência de Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas. Davi era um menino pequeno, um caçula, o mais novo dentre os irmãos. Davi, ele vivia no campo e cuidava, né, com muito cuidado das ovelhas do seu pai. Ele enfrentava urso, enfrentava leão, para poder preservar e cuidar muito bem do rebanho. E Davi, ele não foi escolhido por ninguém. Ele não foi escolhido pelo seu pai. Ele não foi escolhido por nenhum homem. Davi, ele não herdou o reino do pai. Ele era realmente um homem improvável. Ele nunca foi indicado por ninguém, mas Deus olhava o coração de Davi. E quando estava, né, no reinado de Israel, Deus já não estava mais com Saul. Deus não se agradava mais das atitudes de Saul. E certo dia, Deus vai e encontra o profeta Samuel e fala: Samuel, você precisa ir até a casa de Jessé, ungir o novo rei de Israel. Samuel ficava com um pouquinho o coração, né, para lá, para cá, porque Samuel gostava de Saul. Ele gostava de Saul, mas também tinha medo, porque se Saul descobrisse que ele tinha ido até a casa de Jessé, ele poderia matar, né, por tal traição. Então Deus monta uma estratégia e fala: vai até lá e faz um sacrifício junto com Jessé e se envolva que vai dar certo. Então Samuel vai até a casa de Jessé e fala: Jessé, eu preciso que você me apresente todos os seus filhos. E Jessé então começa a apresentar todos os filhos, mas Jessé vai no mais velho primeiro, nos mais fortes, nos mais vistosos. Jessé começa a colocar o que tinha todo o aporte assim, de um rei, toda uma postura de um rei, o que era mais preparado, né, frente aos olhos de Jessé, o que Jessé achava que poderia ser um bom rei, né, para Israel. E quantas vezes nós ficamos assim, né? Nós temos um potencial, né? Nós somos uma pessoa de coração bom, mas as pessoas vão olhar o exterior, né? Quantas vezes nós sofremos essa injustiça? As pessoas às vezes preferem escolher outras pela aparência do que pelo coração. E Deus estava mostrando nesse contexto para Samuel e para todos também que o Senhor não vê como o homem vê. Aqui está em 1 Samuel 16. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência e Deus, o Senhor, vê o coração. É dessa forma que o Senhor trabalha conosco. Ele vê o exterior. E aí, quando Samuel está lá na casa de Jessé, Jessé apresenta todos os filhos, Samuel diz que não era nenhum deles. O Senhor fala: não, não é nenhum desses. E ele pergunta: Jessé, você tem mais algum filho? Jessé respondeu: sim, eu tenho mais um filho. Eu tenho um caçula. Em algumas versões vão dizer: eu tenho um menor. Eu tenho um mais novo, Davi. Davi é pastor de ovelhas e ele está lá no campo. Samuel imediatamente manda: chama ele para mim. E aí vem Davi em direção a Samuel. Quando vê Samuel, né, eles se olham, o Senhor diz: é esse aí, você pode ungir, esse é o meu escolhido. E imediatamente Samuel vai ungir Davi e ele, né, foi escolhido para ser o novo rei. Nós temos que entender algumas coisas nesse contexto de Davi. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, não escolhem você, né? Como eu falei para você, pela sua aparência. E aí, eu não sei se você já passou por algum momento desse, esses dias, algum tempo atrás, eu passei por uma situação um pouquinho delicada, que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava passando por um processo de escolha de uma pessoa para assumir um cargo importante. Eu não sei se olharam, né, para minha forma exterior, não sei, talvez olhou para mim, não sei se essa menina não vai conseguir exercer essa função, mas eu acredito que o Senhor estava olhando o meu coração. E então começou o processo de escolha para alguém assumir, né, esse cargo. E escolheram outras pessoas, né, talvez pela aparência, talvez pela forma. Não que eu não fosse uma pessoa que se cuidasse, algo do tipo, não era isso. Não sei se foi algo que veio muito com preconceito ou algo do tipo, né? Não, não vamos escolher ela não é para esse lugar. Mas eu tinha experiência para essa área. Eu era uma pessoa que, de fato, poderia ocupar essa posição, né, de uma maneira, né, boa. Poderia ser um cargo que ia se adaptar muito para mim. Porém, eu não fui escolhida.
E eu não sei porquê, querendo ou não, eu gerei uma expectativa, não sei porquê, mas talvez por escutar que era uma coisa que, né, seria bom para minha área, mas eu comecei a gerar uma expectativa e eu não fui escolhida. E isso me frustrou. Eu não sei porquê. Davi nem sabia que estava passando por essa situação toda de escolha de um novo rei, não sabia, ele estava lá no campo. Mas eu sabia isso, meio que me frustrou. Meu coração ficou um pouco ferido, até que eu não entendia por que estava acontecendo, por qual motivo aquilo estava acontecendo, mas não era para ser. Quando certo dia eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que, olha, Patrícia, eu quero te dizer que você vai ocupar esse cargo, porque Deus mandou você estar neste cargo. Então a outra pessoa não assumiu. Deus quer você neste local, porque você vai contribuir para isso. Então, naquele momento, eu comecei a compreender que o homem ele pode fazer de tudo para te tirar, né, do propósito de Deus, mas Deus ele reverte a situação e faz você assumir o local, né, que é de devidamente seu. Então, enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, exercendo o seu papel, cuidando do campo, Deus estava preparando o futuro de Davi. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Quanto tempo você está cuidando de algo, né? Você está dedicado, você está, né, no campo, se dedicando, se preparando, né? E aí houve uma voz dizendo que você não será escolhido. Mas Deus te escolheu. Você está se sentindo de escanteio, né? As pessoas não veem você como uma pessoa de autoridade, não acham que você vai ocupar um espaço especial, mas o Senhor te viu. Tenha calma, tenha paciência, que o momento certo vai chegar. Enquanto você está trabalhando, se dedicando no seu ordinário, na sua vida comum, Deus está trabalhando no seu futuro. No momento certo, na hora certa, as coisas vão chegar e tudo vai se alinhar. Porque, como eu falei para vocês, Deus não vê como um homem vê. Talvez ninguém lembre de você, mas Deus lembra. Talvez ninguém acredite em você, mas Deus acredita. Porque Deus, ele tem preparado a sua vida da melhor maneira possível para em breve você assumir algo importante. Então Deus não depende da aprovação dos outros. E aí quando a gente vai olhar algumas características de Davi, né, a sua história, de fato, como característica, como as pessoas viam Davi, né, depois que ele foi ungido, aqui em 1 Coríntios, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, vai falar as características de Davi. Aí vai dizer assim, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar bem harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Você está vendo que aqui é um oficial falando as características de Davi. Como é que foi esse contexto? No contexto, Saul, a presença do Senhor já tinha saído de Saul, e um espírito mau, depressivo, entrou sobre Saul. E Saul queria alguém para tocar a harpa, para ele poder ficar calmo. E aí ele perguntou aqui no versículo 17, vocês conhecem? Encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. E aí o oficial respondeu, eu conheço. Eu conheço um homem bom. E começou a citar as características de Davi. Percebam que nesse momento não foi Deus falando as características de Davi. Foi o próprio homem olhando as características. Então acredito que a fama de Davi começou a se espalhar. E as pessoas começaram a ver quem era Davi. As características boas que ele tinha. Mais na frente, ele foi uma pessoa tão importante para Saul que Saul começou a colocar ele como escudeiro dele. Ele tornou-se escudeiro, alguém que Saul gostava muito. Toda vez que o espírito depressivo entrava na vida de Saul, Davi tocava a harpa e o espírito saía dele. Então, Davi foi um homem muito importante, não para as características dele como rei, mas para as características da essência dele, a identidade de Davi. Davi era um homem bom, era um homem que vivia no secreto, era um homem segundo o coração de Deus. Deus olhava o interior, Deus olhou o interior de Davi, né? E Deus está olhando para o seu interior. Não se preocupe de como está a sua parte externa, né? A sua aparência. Você se preocupa às vezes, né, com tantas coisas no exterior, se cuidando tanto, uma vaidade que não tem fim. Mas Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para dentro. Enquanto você busca tantas famas, né, tanto conquistar tanto o mundo afora, né, os seus objetivos, e isso é importante, mas isso exageradamente não é bom, porque Deus ele não está olhando para fora e sim para dentro. E quando você está se dedicando, né, se cuidando, o Senhor está providenciando o seu futuro. Então, quando nós olhamos Davi, ele tinha várias características que não só Deus, né, tinha percebido, mas também as pessoas começaram a perceber. Mas antes não era assim. O próprio pai não acreditou nele,
os próprios irmãos. Ninguém. Não, você tá lá, você fica no campo, que lá é o seu lugar. Mas Deus não estava querendo esse lugar para Davi. Então, às vezes, você se prepara, você se dedica, você desenvolve habilidades, você procura fazer tudo com excelência. Mas às vezes as pessoas não lembram de você. Mas em um momento, em determinado momento, vão lembrar de ti. Como o oficial lembrou de Davi, quando Saul precisou tanto. Um dia vão lembrar de você. Hoje você pode estar esquecido, você pode estar abandonado, mas amanhã alguém vai lembrar de você. Então, que possamos ter, a partir de hoje, um coração como Davi, um coração que agrada o Senhor, um coração sensível, um coração ensinável. Eu acredito que o coração ensinável é um ponto-chave para essa história toda de Davi. Um coração obediente, um coração disposto a servir, a obedecer o Senhor. Samuel não queria ir ungir um novo rei, ele queria ali, porque ele tinha um apreço por Saul, mas ele obedeceu, ele foi atrás dessa missão, ele pediu que o Senhor estivesse com ele, o Senhor estava. Então, que possamos compreender que foi isso que fez a diferença em Davi, ter um coração diferente, um coração que agradou a Deus, um coração que servia a Deus no secreto, e que possamos ser essa pessoa. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa passagem hoje tenha contribuído com você, com seu crescimento pessoal, entender que Deus não escolhe pessoas conforme o que os homens dizem. Deus escolhe pessoas pelo secreto, pelo coração. Que você possa abrir a porta do seu coração para Deus entrar e fazer morada eterna. É isso que eu desejo de Deus. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira nós continuaremos aprendendo mais dessa palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor Jesus. E nós falaremos de uma mulher que ela era órfã de pai e mãe. Ela foi criada por um primo e ela convoca um jejum nacional. Eu sei que você já sabe quem é essa mulher. Coloque aqui nos comentários, comenta aqui nos comentários, vamos participar. Compartilhe com seus amigos, siga a nossa página para motivar cada vez mais o nosso projeto. E na quarta-feira que vem, a partir das 7 horas da manhã, nós estaremos aqui juntos, agradecendo ao Senhor por tudo e aprendendo mais dele.